Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 1. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Anania, Misael, Azarias, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, pois de Beltesazar, e Anania de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azaria de Abidnego. E Daniel sentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedia ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Podeis tomar vosso assento. Como eu havia prometido que nós ia estudar sobre o livro de Daniel, nós vamos passar algumas terças-feiras aqui aprendendo sobre o livro de Daniel. Daniel, essa palavra significa Deus é meu juiz. É Ele, como diz assim, é Deus que julga minhas causas. Ele é meu juiz. Há pouca informação histórica sobre a família de Daniel, senão a de que ele era da linhagem real de Israel. Nós lemos aqui no versículo 3, dizendo que era da linhagem real. Daniel, ainda muito jovem, serviu fielmente a Deus em terra estranha. Levou uma vida imaculada em meio ao paganismo, à idolatria e ao ocultismo da corte babilônica. Assemelhou-se a José em piedade e pureza. O livro que leva o seu nome tem 12 capítulos e 537 versículos, qual nós vamos estar aprendendo por alguns dias. O livro de Daniel, ele foi escrito entre 606 a 534 a.C., durante o exílio do povo de Deus na Babilônia. E o período do exílio foi de 606 a 536. O livro foi escrito na Babilônia, a capital do império, depois Suzã,
a capital de Sírio, lá no Elão. O livro de Daniel possui dois conteúdos. O primeiro, que é a parte histórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, uma espécie de biografia de Daniel, havendo também o elemento profético especialmente, que é um livro profético. E a segunda parte, ela é toda profética, que é do capítulo 7 ao capítulo 12. A visão geral, ela é pormenorizada dos últimos impérios mundiais, dos tempos dos gentios, sucedido pelo reino dos santos do Altíssimo. O tema do livro de Daniel: Deus revela o profundo e o escondido, e governa os reinos dos homens. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Está lá no capítulo 2, versículo 22. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá quem ele quer. Aqui no capítulo 4, versículo 15, diz: mas o trono com as suas raízes deixai na terra, e com as cadeias de ferro e de bronze. E aí que ele mostra aqui o poder do Senhor nosso Deus, que ele está no controle. Os objetivos do livro de Daniel: primeiro, é revelar o futuro do mundo gentílico. Segundo, revelar o futuro da nação israelita. E o início da história de Daniel, ela situa-se a partir de segundo livro de Crônica. Vamos voltar lá no segundo livro de Crônica, capítulo 36, e o versículo 6 e 7 diz assim: subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para levar a Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pôs no seu templo em Babilônia. Aqui, e o versículo, e no caso depois você pode observar, 2 Reis, capítulo 24, que fala da mesma situação. No reinado de Jeoaquim, foi o penúltimo rei de Judá, antes do cativeiro total da nação. Interessante que a leitura de Daniel começa no 3º ano de Jeoaquim. Qual que era o contexto da situação de Judá? Para nós estudar Daniel, precisamos primeiro ver o contexto que levou Daniel à Babilônia. O contexto é o seguinte: Josias havia reinado entre os anos 639 a 609 e foi um bom rei, mas foi morto em Megido por Faraó Neco. Quem era Faraó Neco? Rei do Egito, que subiu a guerrear contra Carquemis. Carquemis era uma importante cidade da Etéia, dos hititas. Era um centro comercial e militar estratégico, situado à margem oeste do rio Eufrates, na atual fronteira da Turquia com a Síria. Na Bíblia é conhecida como palco
da história, da histórica derrota do faraó Neco por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 605, selando o domínio babilônico naquela região. E na sua escalada pela supremacia mundial, a Babilônia estava conquistando tudo, apossou-se de Carquemis. Depois você pode ver lá em 2 Crônica 35:20, e Jeremias 46, Jeremias 46:2, ele fala sobre isso. 46:2 de Jeremias diz assim: acerca do Egito contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto do rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Então eles venceram essa batalha. Assim, quando o jovem Daniel, ele entra em cena, a Babilônia já se estabelecera como uma potência dominadora mundial. Depois que veio Josias, veio Joacás, que era seu filho. Quando ele foi morto, por querer estar em briga dos outros, Josias, ele recebeu um aviso que não era para se meter com aquela confusão não, mas ele foi comprar a briga dos outros e morreu de graça. Um rei bom, estava com 31 anos de reinado, mas foi entrar nessa causa alheia, que não era para ele ter envolvido com isso. Ele foi morto. A obra de Deus não para. A obra não para que alguém morreu, não, ela continua. E agora o rei Joacás, o seu filho, ele assume o seu lugar, que também era chamado de Salum, conforme Jeremias 22:11, ele chama ele de Salum. Reinou apenas 3 meses, sendo deposto por Faraó Neco e levado cativo para o Egito, onde lá ele morreu. Faraó Neco pôs em seu lugar o irmão de Joacás, Eliaquim, e mudando o nome dele para Jeoaquim, que é esse que nós lemos aqui em Daniel. O rei Jeoaquim, filho de Josias, este pôs 3 anos servindo o Egito. Ele estava sendo vassalo, estava cumprindo, pagando os tributos para o Egito. E agora, depois de 3 anos, ele se rebelou contra Faraó Neco, no seu 3º ano de reinado, e veio contra ele Nabucodonosor. E o Nabucodonosor, ele levou ele para a Babilônia. Foi quando ele foi levado, e esse mau rei, ele era inimigo do profeta Jeremias, a quem perseguiu Jeremias. Portanto, esse tempo do rei de Judá estava agora já submisso à Babilônia. Interessante que o rei Joaquim, agora Joaquim, que era filho de Jeoaquim, reinou apenas também 3 meses, e também chamado de Jeconias, foi preso por Nabucodonosor e levado para a Babilônia naquela leva, e pôs ali um rei vassalo que ficou no lugar dele, chamado, um chama Matanias, outro chama Zedequias, que também se tornou um ferrenho inimigo de Jeremias. Esse queria ouvir a palavra da parte do profeta Jeremias, aquilo que lhe agradava aos ouvidos. Nós estamos vendo nesses dias que tem muita gente que quer ouvir aquilo que lhe agrada, aí constitui profetas para si, porque é bom ouvir aquilo que agradava aos ouvidos. E ele, Zedequias, fazia isso.
ele reinou e foi o último descendente de Davi a reinar em Judá. Foi Zedequias. Assim, fundou aparentemente o reino prometido a Davi. O motivo de toda essa desolação sobre o povo escolhido está declarado por Deus. O próprio Deus falou isso. Vamos ver o que diz segundo livro de Crônicas, capítulo 36 e o versículo 14. Também de todos os chefes dos sacerdotes, o povo aumentava de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. A razão de tudo isso, depois você pode ler até o versículo 21, que é a razão porque Deus permitiu que fosse levada para o cativeiro. Foi exatamente por essa razão que abominaram a casa do Senhor. Se nós voltarmos lá em Levítico capítulo 25 do livro de Levítico, nós vamos ver como que era para ser o comportamento do povo. Capítulo 25 de Levítico, o versículo 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado do Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos poderás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá um sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo e nem podarás a tua vinha. Deus tinha ordenado de que de 7 em 7 anos a terra descansasse pelo ano, que Deus ia cuidar. Deus não cuidou 40 anos no deserto? Então Deus ia cuidar, Deus não ia deixar eles passar fome. Mas quem disse que eles tiveram fé para isso? Eles plantavam, não obedeceram a ordem do Senhor. E aqui também vão dos motivos para ter levado para o cativeiro. Ainda Levítico capítulo 26 e o versículo 43 diz: e a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfatiou dos meus estatutos. Em vez de agora descansar 7 anos, 1 ano, foi 70 anos que a terra descansou, porque não obedeceram a ordem do Senhor. Amados, Deus é um Deus fiel para com a sua palavra. E Ele prometeu, se o povo entrasse, obedecesse, era para ser uma nação modelo para as demais, alcançar as nações gentis. Era através da nação, do povo da nação de Israel. Era como se fosse um imã para atrair as demais nações. Mas foi pelo contrário. Elas que foram atraídas pelas outras nações pagãs. Em vez de dar exemplo, seguir o exemplo do paganismo. E com isso, Deus levou para o cativeiro, para tratar desse povo lá no cativeiro da Babilônia. Então, aqui foi a situação. Nabucodonosor apenas executou a ação corretiva divina sobre o rebelde povo de Israel. Aqui só foi somente uma correção da parte do Senhor nosso Deus para com o povo de Israel. Vamos ver o que diz Jeremias capítulo 25
E o versículo 9 diz assim: eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, chamou de meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, por-lhe-ei em espanto, em assombro e em perpétuos desertos. Então ela ficou um lugar deserto, porque Deus usou exatamente Nabucodonosor para corrigir o seu povo. Jeremias já exercia o ministério profético quando Daniel iniciou o seu ministério. Ele já estava no auge, e eu acredito que Daniel chegou a conhecer Jeremias, que aqui no segundo livro de Crônica, capítulo 35 e o versículo 25, e Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritos na coleção de lamentações. Aqui fazendo alusão ao profeta Jeremias, fazendo um tributo a Josias, porque ele era contemporâneo dos dias de Josias, e ele faz aqui esse tributo a ele. E ainda, segundo o livro de Crônica, do capítulo 36, nós vimos aqui ainda 36, versículo 12, diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus. Jeremias chegou a chorar, lamentando, por que o povo não ouvia a voz do Senhor. Deus estava usando o profeta, ele escrevia, e lá e queimava as cartas que Deus inspirava o profeta a escrever, destruía, pois não queria aceitar a mensagem. O que eles tinham como base? Por ser filho de Abraão, eles tinham a promessa, e com isso não iam para um cativeiro. Eles não iam sofrer, porque eram descendentes de Abraão. Esse era o entendimento do povo de Israel. Eles imaginavam dessa maneira. Olha o versículo 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Eu já lembro isso aqui, mas vamos ler o 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar a pregação por todo o seu reino, como também por todo escrito ali, liberando o povo para retornar. Esse mesmo Deus que permitiu que o povo fosse para o cativeiro, ele também chegou no final dos 70 anos, ele honrou o que o profeta Jeremias havia falado, que eles iam passar lá 70 anos no cativeiro. E os falsos profetas disseram: não, isso é 2 anos, com 2 anos vai liberar todo mundo. Mas esses profetas não eram verdadeiros, eram falsos, e assim cumpriu o que Deus havia ordenado através de Jeremias. Então o texto diz: neste ano terceiro de Joaquim, seguiu para a Babilônia a primeira leva dos cativos de Judá, em 606 a.C., e entre eles Daniel. Aqui começa a contagem dos 70 anos de cativeiro de Judá, conforme havia profetizado Jeremias, capítulo 25, versículo 11. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Isso porque fez ele o que era mal perante o Senhor,
segundo tudo quanto fizeram os seus pais. Está lá em 2 Reis 23, 37. O líder ou chefe que faz um povo extraviar-se e afastar-se de Deus é o primeiro a ser entregue nas mãos do adversário. Não adianta alguém levar o povo de Deus a se perder ou se afastar do Senhor, conduzido por um falso líder. Ele pode ter certeza que a conta chega. Essa entrega pode ser de várias maneiras. Depende dos propósitos e da sabedoria de Deus. Porque Deus trabalha com propósito e com a sua sabedoria. Observamos, essa palavra entregou. Aqui indica que Deus suportou até onde foi possível, sem ultrajar o seu caráter. E então removeu a restrição ao mal. É como uma comporta que ela ali retende as águas e ela é aberta. Ali a água toda ela vai esvair. De igual modo, Deus resiste ao mal até que chega o ponto em que ele remove a barreira. É o caso da multiplicação da impiedade, da depravação moral, a violência entre os homens nos últimos dias, nos dias em que estamos vivendo, que se aproxima a vinda do Senhor Jesus. Vamos ver o que diz aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. Versículo 26. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E vimos aqui o versículo ainda 28. O 28 diz: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento. Que tipo de sentimento? Um sentimento perverso, para fazer coisas que não convém. Que a palavra entregou, ela aparece 3 vezes aqui em Daniel. Deus aguentou ou deteve o mal até onde pôde suportar, sem atingir o seu caráter, mas aqui ele removeu. Esse é o quadro espiritual que retrata os últimos dias aqui na terra. E o profeta, aliás, Salomão, escrevendo a Timóteo, sendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste qualquer recomendação, afasta-te. Aqui é o retrato dos dias, quando Joaquim
foi entregue exatamente a figura dos dias em que nós estamos vivendo. Por isso que a palavra de Deus, ela é sempre atual. Ela foi escrita, mas naquele tempo, no dia de Daniel, mas aqui ela retrata os dias em que nós estamos vivendo. Aí, voltando aqui, Daniel, no versículo 2, e diz, no ano que entregou, e o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, entregou em suas mãos o rei de Joaquim, Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, levou para o seu Deus, e o Deus aqui com D minúsculo, o Deus pagão. Tratava-se de Bel, a primeira divindade dos babilônios. Em Canaã, Bel era adorado sob o nome de Baal. Seu culto, ele era imoral e também cruel. Quando nós olhamos para o dia de Manassés, é onde os filhos recém-nascidos eram sacrificados a esse Deus, que era o Deus Moloque. Eu já falei aqui sobre isso em outro estudo, que as crianças eram queimadas ali, oferecidas em sacrifício. Então o culto era imoral, tinha imoralidade, e era cruel por esses atos. E ele colocou esses tesouros na casa do tesouro. Tratava-se dos vasos da casa de Deus, levado por Nabucodonosor. Eram objetos sagrados. Até sábado o pastor Jaco pregou sobre isso, que para nada servia, já que o povo estava desviado. Então, se o povo estava desviado, para nada servia. Vemos um paralelo distinto na aparatosa ou chamada atenção, liturgia de muitas igrejas, hoje infelizmente, mortas na atualidade. Embora muitas igrejas ditas evangélicas não fique para trás. Contudo, apenas a liturgia morta. Tem a liturgia, mas a igreja não tem vida. Porque que a igreja que não tem a presença do Espírito Santo, não tem compromisso com a palavra, é uma igreja sem vida. Uma igreja que não tem a ministração da palavra e que o Espírito Santo não tem liberdade, só está a liturgia. Então os vasos estavam dessa maneira, porque o povo que era para usar não estava distanciado, afastado do Senhor. E aqui vemos que o versículo 3, que ele chamasse alguém da linhagem real. Entre os cativos da primeira leva estava a nata da nação, a nata da nação judaica, inclusive membros da casa real, prováveis descendentes do rei Ezequias, conforme nós vimos lá na profecia de Isaías, lá no capítulo 39 e versículo 6 e 7, Isaías, quando Isaías foi visitar o rei Ezequias, que ele tinha ficado curado, o pessoal da Babilônia foi lá levar uns presentes para ele, e ele ficou tão empolgado, que mostrou toda a casa para ele, tudo que ele tinha lá, ele mostrou para o povo que veio, lá da Babilônia, aquela comitiva que veio, ele mostrou tudo que tinha na casa do Senhor. Quando eles foram embora, Isaías chegou lá e procurou para ele se ele tinha feito isso. Ele fez, depois para ficar sabendo que eles vêm buscar isso aí. Mostrou todo o tesouro. Tem coisa que é você e Deus, não é para você estar mostrando e nem falando. Tem coisa que é particular sua com Deus, e a pessoa tem um projeto, ele conta para outro que ele vai fazer, e às vezes aquela pessoa não está com o mesmo propósito que ele está de realizar, e vai terminar às vezes uma força contrária, para que não venha a ser
realizar. E aqui o rei fez isso. Aqui o versículo 6 diz assim: eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, de tuas gerações, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Orlando Boy diz que Daniel, quando chegou lá, se tornou um eunuco. A Bíblia não fala da descendência de Daniel, mas ele fez parte desses homens. Ainda jovem, está aqui no versículo 4 de Daniel. Ainda jovem quem não houvesse defeito. Então era jovem. Daniel deveria ter agora entre 14 a 16 anos. Segundo os principais estudiosos da Bíblia do povo judeu. A quem atende para isso o jovem de hoje, para que no albor da juventude possam servir lealmente a Cristo. E aqui notamos algumas exigências de um rei pagão contra os seus servidores. Primeiro, qualidades físicas, sem nenhum defeito. Segundo, qualidades intelectuais, doutos em ciência. Terceira, qualidade morais, competentes para assistir do palácio. Podemos nós servir ao Rei Eterno sem as necessidades e sem essas qualificações. Aleluia, glória a Deus. Deus não exige de nós essas qualificações, tem que ser boa aparência, tem que ser docência, não. Basta que nós temos um compromisso com o Senhor Jesus, estou pronto para servir a Ele. Mantido por 3 anos. Era aqui um curso acadêmico de 3 anos, num ambiente espiritualmente adverso. Quantos estudantes cristãos, desde então, não têm enfrentado as mesmas contingências, os quais precisam ter uma sólida fé cristã, experimental, antes de ingressarem em suas escolas. Conservarem durante os seus cursos e de lá sair vitoriosos, como fez Daniel e seus companheiros de fé. Eu sou um pastor que incentivo os jovens a estudar. Eu prefiro saber que um jovem faltou aqui terça-feira, mas que ele está numa faculdade. Por onde eu passei, eu fiz isso. Mas também eu aconselho os jovens: tenha cuidado com as matérias que são ensinadas, que distorcem princípios, para que você não venha esfriar espiritualmente, para que você não deixe ser levado pelas vãs filosofias e terminar o curso, alcançou um conhecimento, uma posição secular muito boa, que vai lhe proporcionar uma boa renda, mas infelizmente se tornou morto espiritualmente, regrediu espiritualmente. Tenha o equilíbrio, busque o conhecimento, mas não esqueça do Senhor nosso Deus. Tenha Ele como primazia da sua vida, e isso em toda situação da nossa vida, ou estudando, no trabalho, em qualquer lugar, nós precisamos ter o Senhor como primazia da nossa vida, que nada venha abalar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E Daniel e os seus amigos mantiveram a sua fé sólida no Senhor.
não deixaram ser levado pelos ensinamentos que deviam querer minar a sua fé cristã. E aqui no versículo 5, ele diz que era para ele participar das iguarias, das finas iguarias da mesa real. Estas iguarias eram oferecidas cerimonialmente aos ídolos antes de serem servidas. Daniel tinha razão em recusá-la. Vou trazer e contextualizar para os nossos dias. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 28. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. O problema é a pergunta. Tu come isso? Chegar na casa de alguém, franguinho, molho pardo, né? E aí, se o dono da casa não te procurar nada, coma só a carne. Não beba o caldo não. Coma só a carne. Mas se ele perguntar, tu come? É a consciência diz, olha, eu não posso comer. Foi despertado. Então, não coma. Mas só não vai fazer vergonha o dono da casa. Dizer que aquilo ele não come se ele não perguntar. Tenha sabedoria. Para ter uma mente de Cristo. E aqui é seu. Quando apresentaram para Daniel, só o cadáver esse aqui. A consciência dele pesou. E ele disse que não ia participar daquelas iguarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Entre os hebreus, o nome que era dado aos filhos envolvia a natureza da pessoa, denotando o seu caráter. Cada um destes nomes incluía o de Deus. Como nós falamos aqui de Daniel, Deus é o meu juiz. Ananias, Jeová é gracioso. Misael, quem é igual a Deus? E Azarias, Deus é o meu ajudador. Então o nome destes jovens enaltecia o nome do Senhor. Observe que Deus, ele muda nome. Ele mudou o nome de Jacó para Israel, pai de grande nação, multidões. Mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sarai. Deus muda o nome. Até nós, quando nós encontrar com o Senhor, fomos arrebatados, nós vamos ter um novo nome. A Bíblia diz lá em Apocalipse 2,17 que nós vamos receber um novo nome. Não sei como é que nós vamos nos chamar lá no céu, mas eu quero estar lá com um novo nome. Quantos desejos de eu estar lá com um novo nome? Amém? Querendo Deus, na próxima terça-feira nós vamos continuar aqui falando sobre o livro de Daniel.